Boa tarde, pessoal. Eu sou Frederic Martineau, para quem não me conhece, eu sou CTO e sócio da Arc Digital. Um grande prazer estar aqui com vocês, nesse primeiro painel da tarde no lounge da Arc Digital. Tem um outro na sequência muito interessante também. Vamos falar de um tema que é central já há vários anos na transformação digital no setor financeiro, que é o tema de migração para a nuvem e uma migração segura para a nuvem. Um tema que ainda está reforçado agora na era da inteligência artificial. Os movimentos de adoção de nuvem pública, principalmente, agora com a necessidade de poder de computação, com a necessidade de escalabilidade, de tratamento de dados, de processamento de dados e de segurança, faz ainda mais sentido acelerar esses programas de adoção. E para falar desse tema, temos a honra hoje de ter um painel com representantes de alto nível no setor financeiro. Vou reapresentar eles. Temos o Glaucio Joanico, que é superintendente sênior de tecnologia na Bradesco Seguros. O Gustavo Borges, que é superintendente executivo de tecnologia no Banco Inter. O Marcelo Bergamini, que é superintendente de tecnologia no Banco Bradesco, em infraestrutura, modernização e governança tecnológica. E temos o Luciano Fonseca, vice-presidente de tecnologia da Mastercard, para representar também o setor de pagamentos. Vamos começar nosso painel com perguntas para cada um de vocês. Para introduzir um pouco com Marcelo, do Bradesco. Marcelo, nos conta um pouco sobre a jornada de adoção nuvem do Bradesco, que a Acta acompanhou também de perto nos últimos anos, com o programa LIP, por exemplo. Falando do Bradesco, a gente está falando de um banco de uma escala gigantesca, com uma arquitetura muito complexa. Contar um pouco justamente dessa governança que vocês conseguiram olhar dentro do banco para tratar dessa complexidade, dos temas de segurança e nos falar dessa jornada como um todo, por favor. Obrigado, Fred. Boa tarde a todos. Até pela complexidade do nosso ambiente, né, esse movimento ele precisa ter uma estratégia gradativa e num esquema híbrido, né, onde a gente, primeiramente, analisa os sistemas que mais vão se beneficiar da estrutura em cloud. Né? E eu comento que nós temos 3 pilares importantes para ajudar a gente nessa jornada. O primeiro é a tecnologia, né, onde a gente faz a escolha da melhor forma de atender esse sistema, esse empreendimento. A questão de segurança, né, eu digo que a gente precisa ser paranoico com segurança, né, ela tem que permear todas as decisões envolvendo o cloud. E as questões de regulamentações, de Bacen, LGPD, tudo isso tem que fazer parte das discussões. Como é que a gente controla tudo isso, né? Nós temos hoje toda uma discussão que envolve todos esses fatores que eu comentei com vocês, envolvendo os aspectos da tecnologia, os aspectos jurídicos, né, se a gente está atendendo todas as questões envolvidas que o banco precisa contemplar, né, a questão de riscos e compliance. Né. Feito tudo isso, a gente segue em frente com a melhor estratégia em nuvem. Paralelo a tudo isso, até pela complexidade, a gente precisa conhecer o nosso ambiente, né? E aí que entram as ferramentas de observabilidade e monitoração. Ou seja, como eu faço todo o rastreamento do meu ambiente, e aí eu dou alguns exemplos. A gente precisa de um CMDB que funcione, que te dê essa visão dos seus ativos. Como é que eu tenho a visão do mapeamento do meu serviço com Service Mapping efetivo, né? Para que isso sirva também como base para eu tomar a decisão da migração, né? Durante o ciclo de vida de desenvolvimento, é importante também eu acompanhar a questão dos custos envolvidos, né? Desde o sistema legado, durante o desenvolvimento e após a implementação disso, para efetivamente colher os ganhos dessa migração. E, lógico, a gente não faz nada sem as pessoas. Então, esse processo exige uma capacitação dos nossos times para esse novo modelo, para que a gente, de fato, atinja os objetivos dessa nossa jornada de migração e transformação. Muito obrigado, Marcelo. Glaucio, nos conta um pouco na seguradora, na Bradesco Seguros, como está a jornada de adoção e de migração para a nuvem, e
E até pegando um gancho que da inteligência artificial, como vocês já estão olhando na questão da aceleração dessa migração no contexto da IA? Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença de todos. Obrigado pelo convite, Fred. A nossa jornada de migração para a nuvem está a todo vapor, né? E o gancho de IA eu acho, de fato, super importante, porque é o tipo de tecnologia que a gente só tem disponível em nuvem hoje, né? Todo mundo oferece soluções de IA, desde que a gente esteja em cloud para elas. E aí a gente tem algumas experiências bacanas na Bradesco Seguros, em frentes diferentes. Uma delas é a própria arquitetura de referência, né? A gente constrói uma arquitetura de referência para IA em nuvem, criando lá uma base vetorizada, usando as APIs dos provedores de LLMs, colocando os nossos dados disponíveis, tudo isso no ambiente de nuvem e conectando com os nossos, principalmente com os nossos canais, seja para público interno, público externo. Então a gente tem, por exemplo, e o Bradesco tem isso já há bastante tempo, né? A nossa assistente virtual, que é a Bia, usando uma inteligência artificial com curadoria já há muitos anos, mas agora a gente já usa a Bia com IA generativa. Então a gente já tem a Bia, por exemplo, assessorando o nosso corretor para oferecer melhores produtos, tirar dúvidas de produtos mais complexos, tudo isso através de IA generativa numa solução em nuvem. Um outro caminho que a gente segue com bastante sucesso é a história da IA embarcada nessas grandes plataformas. E aí tem várias que fornecem, né, para grandes empresas como a gente. Quando a gente olha, por exemplo, para uma Salesforce com o Einstein, a gente tem usado a IA da Salesforce para, por exemplo, ajudar a gente a medir a assertividade de leads, entender quais são mais aderentes para qual tipo de público, e funciona super bem. A gente tem conseguido qualificar melhor as nossas leads, né, as nossas ofertas que a gente manda para o corretor. Então, o corretor, né, ele já se beneficia de oportunidades geradas melhores e ainda tem uma assistente que ajuda ele no processo de oferta. Outra como a Genie, da Databricks, né? A gente tem uma base analítica em nuvem, na Databricks, e a gente consegue conversar com os nossos dados lá. Então, ainda nesse universo, né, de oportunidades geradas para o corretor, isso normalmente se dá através de campanhas para determinado público, segmento, produto, e a gente consegue conversar com o banco de dados sobre a efetividade disso, né? Então, quantos clientes foram atingidos por aquela campanha, ou podem ser atingidos por aquela campanha, de quais segmentos, qual foi a efetividade, quem respondeu melhor, quem respondeu pior, para qual segmento foi mais aderente à campanha, ou para qual produto. Então, super bacana, né? A gente consegue, em linguagem natural, entender como que o nosso ciclo de vendas está se comportando. Para atendimento na central, por exemplo, nosso call center, nossa central de atendimento. Também um uso bastante típico, e a gente está fazendo com excelência esse negócio, de ter a inteligência artificial da Gênesis, ajudando os nossos operadores a, primeiro, entender qual é a dúvida do cliente que está na ligação com ele em tempo real. Então, ao lado vai aparecendo um texto para o operador, já guiando aquela conversa do operador para qual é o tipo de resposta mais adequada para o problema que o cliente está tendo. Captura o humor do cliente para saber se o tom tem que ser mais suave ou pode ser mais formal. Faz uma transcrição dessa conversa depois para a gente armazenar, sumariza. Então, super bacana, um atendimento, um suporte ao atendimento do operador muito legal. Inclusive, a nossa central foi premiada semana passada, né, na Smart Consumer, pelo uso de IA no atendimento aos nossos clientes. Então, outro exemplo de uso de IA em nuvem, super bacana. E daí, para fechar aqui um terceiro, no nosso próprio negócio, né, como TI, a gente também tem usado a IA para acelerar, para otimizar o nosso ciclo de desenvolvimento de sistemas, com bastante sucesso, né? A gente tem conseguido ganhos na ordem de 30% a 50% de produtividade com o uso de IA no ciclo inteiro, que vai desde o refinamento de histórias, codificação assistida, escrita, execução de casos de teste. Então, muitos benefícios vindo por aí, né, na migração para cloud e usando o IA embarcada nessa história. Ótimo, parabéns. Gustavo, agora falando do interno, quando a gente olha o interno, a gente veja um banco digital, a gente pensa com certeza
banco cloud first. Mas como foi um pouco essa questão da adoção cloud? Nasceu diretamente na cloud, teve migração para a cloud? Quais foram os desafios? Como vocês trataram a questão de gerenciamento de riscos, por exemplo, dentro desse contexto? Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, Fred, pessoal da CT. Então, na verdade, Fred, é quase isso, só que não, tá? O Banco Inter ele vem de um banco chamado Banco Intermédio e a gente tem 31 anos já de banco, né? Então a gente sim, né, tinha um legado. Hoje posso dizer que não tem mais. Nossos aplicativos, nossa infraestrutura, a gente tinha um data center físico, né, tudo on-premise. Só que em 2015, quando o João Vitor, que é o nosso presidente e muito visionário, chegou para a gente e falou assim, olha, nós vamos montar um banco digital e a gente vai competir com os grandes bancos. Aí todo mundo falou, aham, tá, beleza. Por quê? Né? Ele falou assim, porque o custo de agência é muito caro e o futuro está nas nossas mãos. As agências vão vir para as nossas mãos e a gente vai ter condição de competir com os grandes bancos, tanto nós como grandes outros bancos e fintechs que vai surgir. E isso, a gente começou essa jornada, só que a gente olhou e falou, putz, tudo bem. Né? Então, a gente tem esse legado, o que eu vou fazer com isso? A cloud também era nova. Né? Os próprios hyperscalers estavam surgindo, ainda não estava tão difundido, mas a gente tinha que escolher. Ou a gente parava para fazer capacity de máquina de crescimento, quanto a gente ia crescer, ou a gente ia para a cloud, onde as soluções são escaláveis, adaptáveis, só que você tem o desafio do software. Né? Então, não adianta eu olhar para uma cloud que é toda escalável, que eu consigo subir, descer, escalar de forma horizontal, quando o software não faz isso. Né? E aí, tudo bem, a gente começou essa jornada ali em 2015, em 2017, e isso a gente conseguiu transformar muitas coisas. A gente teve que, sim, refatorar, mudar legados. Né? Temos legados até hoje, mas naquela época eram sistemas extremamente monolíticos, sistemas em Delphi, com regra, tudo dentro de banco de dados. Né? Então, a gente teve que fazer as duas coisas. Né? Então, a gente, sim, reescreveu, retransformou, preparou. O que era o nosso core ali, que era o app, o que a gente queria fazer no back-end, a gente começou a desidratar o que era os legadões, o conta corrente que está lá embaixo, aquilo, e começar a criar mais soluções com cacheamento para poder ganhar velocidade, para, de alguma forma, eu não depender, soluções assíncronas, para eu não ficar batendo direto no legado. Então, a gente tinha todo esse desafio. Senão, na verdade, a gente não ia ter o benefício da cloud. Né? Em alguns casos, que a gente não precisava, sim, a gente fez um lift and shift, pegou do jeito que estava, subiu lá para cima e está lá até hoje. Né? Isso eu não preciso. Mas aquilo que é o cliente, que é onde eu vou crescer... e quando o João Vitor veio, ele falou assim, a gente vai ter 1 milhão de clientes. Hoje nós temos 37 milhões. Né? Então, ainda bem que a gente não acreditou muito no 1 milhão e apostou na cloud. Então, essa jornada a gente pegou muita coisa no começo. Né? O que é também a vantagem e a desvantagem de você também começar. Então, a gente teve que aprender e apanhar muito. Né? Então, hoje, tem muita coisa que já está muito melhor, muito mais maturado, muito mais soluções, que a gente teve que aprender ao longo do tempo. E aí, quando você fala da gente ter a governança, gerenciar riscos, né, é fundamental a observabilidade, o monitoramento, você tem que conhecer seu ambiente, você tem que conhecer suas aplicações. A gente não separa mais o software do hardware, eles andam juntos. Né, a gente cria tudo junto, cria a infraestrutura com IAC junto com as próprias aplicações, então, as próprias esteiras de automações, então, a gente tem muita automação. Isso, claro, né, além da maturidade, também teve muito investimento e uma governança forte. Uma governança forte, porque eu costumo brincar que a cloud também, o perigo dela é que ela é igual a água na casa da gente. Você gasta tanto, o dia que chega alguém, visita, fica lá uma semana, você vai pagar um pouquinho mais caro, porque é mais banho para tomar, né? Mas tudo bem, a hora que vai em volta, então é escalável. Mas experimenta largar uma torneira aberta um final de semana para você ver como é que vem a sua conta. Né? Então, isso é perigoso. E aí, isso é uma das coisas que a gente também tem que controlar, que é o custo. E aí, o FinOps é fundamental para quem for nascer, já nascer com isso. E a gente, obviamente, foi aprendendo. Hoje, a gente tem uma disciplina muito forte sobre isso. Mas é isso, é observabilidade, fazer um bom FinOps, ter uma governança e, obviamente, bastante automação para você também usar, ser
otimizar, né, porque é fácil você causar desperdícios. De novo, hoje tem muita solução que foram surgindo, mas se você usar, sei lá, instâncias spots, que são mais baratas, mas que vai baixar seu custo, mas também traz um risco, porque aquela máquina pode ser utilizada, retirada no momento que você não tem, mas hoje você tem soluções que administram isso. Então, existe muita ferramenta, né? Então, a gente usa de tudo. E a gente é cloud first, né? Cloud, não posso dizer native, né? Mas como Inter, sim, porque, na verdade, o Inter nasceu, que todo mundo conhece, em 2017, aí tudo sim nasceu junto. Aí, primeiro banco 100% digital em cloud da América Latina, né? Em 2018 foi quando a gente nasceu. Então, é isso. Hoje não tem mais legado, não tem mais data center. Está lá, tá lá. A gente vai lá, acha bonitinho, vê os cabinhos bonitinhos passados lá, aquele monte de coisinha piscando, né? Mas não serve para nada. Você está no museu. Não, mas muito bacana essa história. Acho que várias pessoas também descobriram um pouco mais sobre a história do Banco Inter. Você falou uma coisa muito legal na sua fala. Você falou, quando a gente pensa cliente, a gente vai para a cloud. Então, na escolha do que vocês iam migrar primeiro, vocês falaram onde eu vou impactar meu cliente da melhor forma, num contexto de se tornar um banco com crescimento exponencial. Então, super bacana essa fala sua. Luciano, agora falando da Mastercard, quando a gente pensa Mastercard, a gente pensa num gigante de pagamentos, escala global, alto volume, é uma operação que, com certeza, deve ter níveis de segurança muito extremos. Nos conta, justamente, do ponto de vista da Mastercard, como foi a questão da adoção de cloud dentro desse contexto e o que você acredita ser os principais pilares quando a gente pensa em acelerar uma migração para a nuvem que a gente tem que olhar em prioridade? Boa tarde, Fred. Boa tarde aí, auditório. Primeiramente, agradecer o convite aqui da ACT Digital, né? Agradecer a Letícia pelo convite e a todos. E os meus colegas, dizer boa tarde também para meus colegas aqui de painel. Bom, como você disse, Fred, a Mastercard, a gente processa mais de 150 bilhões de transações por ano, né? Então, é um volume realmente muito grande. E eu diria que, juntamente com resiliência e escalabilidade, a segurança é um fator primordial para a gente, né? E aí, o que eu digo também, né? Que as pessoas, quando vem aquele símbolo, né? Esse aqui que eu visto aqui, dos dois círculos interseccionados, tem que receber uma mensagem de confiança. Então, a pessoa tem que confiar que o pagamento que está sendo feito, ele vai ser feito, ele vai ser completado, e que os dados das pessoas não vão ser comprometidos de jeito nenhum. Então, segurança é fator preponderante para nós. E aí eu diria que alguns fatores são extremamente importantes para a gente atingir esse objetivo. O primeiro, que eu diria, é investimento, né? Então, a Mastercard, ela investiu nos últimos anos mais de 10 bilhões de dólares, né, globalmente falando, e grande parte dele foi destinado para a segurança e para a construção de infraestrutura para suportar processamento em nuvem, né? Então, o investimento é um fator. Outra coisa é o que a gente chama lá de segurança by design, tá? Que é cada componente, cada produto, cada solução tem que nascer desde ali do rascunho, já pensando em segurança como fator principal, como fator central. Então, a gente desenha cada coisinha, cada componente, pensando já em segurança desde o início. Outro fator que eu posso destacar aqui é uma política que a gente chama de política de Zero Trust, tá? O que é isso? É a gente, né, como o próprio nome diz, não confiar que as coisas vão funcionar da forma como funcionavam sempre. A gente tem que sempre monitorar de forma constante, em busca de vulnerabilidades, em busca de falhas, de oportunidades de melhoria. Então, está sempre monitorando. E, óbvio, né, cada vez mais com o apoio de ferramentas de IA, né, das mais modernas que a gente tem por aí, a gente usa lá para fazer essa monitoração em busca de possíveis oportunidades de melhoria, né? E, óbvio,
descobriu algo, atuação rápida, né, para correção, para melhoria, para implantação de melhoria. E nada melhor que o ambiente de nuvem para fazer essas subidas, né, de correção ou de melhorias de forma mais rápida. Tá? E, por último, né, não menos importante, eu diria compliance. Tá? Então, acho que já foi falado aqui pelo Marcelo, ou já foi falado, né, mas é importante considerar que os protocolos de segurança, LGPD, PCI e dezenas de outros que a gente segue, têm que ser seguidos. Isso é um fator também muito importante. E aí, sim, né, claro que a gente tem dezenas de outras coisas, né, ligadas à segurança, criptografia, tokenização, camadas de segurança. Ixi, dá para falar aqui um dia inteiro, mas eu sei que o tempo é curto, então vou ficar por aí. Né? Acho que esses pontos que eu mencionei, eu considero, vamos dizer, os mais importantes. Obrigado, Luciano. Você falou dessa questão da confiança. Realmente acho que esse é um ponto central quando a gente fala de segurança, e trazer essa confiança para o cliente de cada um de nós. Então, agora, Glaucio, falando da migração para a nuvem, a gente tem um desafio para administrar, porque, a priori, os sistemas que a gente está migrando, eles já estão em operação, eles já estão sendo usados, eles já estão atendendo objetivos de negócio, têm expectativas de continuar entregas para gerar esse valor. Como na seguradora, vocês administraram justamente essa questão de migração sem interromper, talvez, os objetivos de negócio? Como vocês casaram essas agendas de continuar, de evoluir e, em paralelo, de pavimentar essa migração para a nuvem? Essa jornada é sempre desafiadora, e eu confesso que eu ganhei meu dia hoje. Eu tinha muita inveja do Gustavo aqui por ser um banco nativo digital. Já vi que a gente sofreu do mesmo mal, né? Aí, ó, boa. E o desafio é muito parecido, né? O que a gente faz? Como banco incumbente, né? A gente tem vários anos de história como banco e como seguradora. A gente tem sistemas com tecnologias já mais antigas, obsoletas e tudo mais. Então, a estratégia que a gente adotou foi a de desacoplar esses sistemas aos poucos, né? Então, a gente tinha aqueles sistemas que eram uma caixa só, a gente começa a desacoplar isso, e o caminho que a gente seguiu já há vários anos foi através das APIs. Então, a gente cria uma camada de integração que isola o nosso legado, e as APIs conversam com os diversos canais, com os nossos canais e com canais de outros, né? A gente está presente em ecossistemas de terceiros, com Embedded Insurance, com Insurance as a Service, entrando em jornadas, por exemplo, num seguro viagem, a gente oferece na jornada de venda de viagem numa agência de turismo, o prestamista numa jornada de financiamento de uma empresa qualquer. Então, a gente tem muito produto que é inserido em outras jornadas. E essa camada de integração via APIs ajudou muito a gente a desacoplar, né, aquele legado mais antigo da distribuição de fato. E a parte legada continua fazendo o que ela faz super bem, né? Quando a gente olha para previdência, cálculo de imposto, faz muito bem onde está, né? Mesmo com as mudanças tributárias que estão deixando a gente meio maluco, com o IOF, vai, volta, mas o lugar para a gente fazer essas alterações está no lugar perfeito, onde ele lida bem com esse tipo de cálculo. E a distribuição fica mais flexível. Para a nuvem, a gente vai... Então, feito esse desacoplamento, a gente começa a levar para a nuvem as partes que a gente precisa, como o Gustavo falou aqui, dos benefícios da nuvem, né? Da escalabilidade, da elasticidade, da resiliência. E, para isso, a aplicação tem que estar modernizada. Se a gente faz um lift and shift, né? Pega a aplicação como ela está on-premises e leva para a nuvem, a gente já não consegue capturar esses benefícios adequadamente. Então, a nossa jornada passa por desacoplar as soluções, modernizar, levá-las modernizadas para a nuvem para poder capturar esses benefícios que a nuvem, de fato, traz. E, com isso, né, Fred, a gente consegue manter a continuidade do negócio, porque essa modernização vai acontecendo em etapas, né? A gente cria as APIs, conecta num canal por vez, começa a conectar em outras empresas, e o negócio não só se mantém, como prospera, né? Esse tipo de inovação incremental, vamos chamar assim, é o que tem mantido a área de seguros bastante relevante e competitiva no mercado hoje. Ótimo. Gustavo, quando a gente fala de cloud, um dos benefícios
ganhar agilidade, ganhar velocidade, melhorar o lead time. Isso passa também para dar uma certa capacidade de autonomia para o time de engenharia. Quando a gente fala justamente de migração segura, como a gente administra esse equilíbrio entre dar essa autonomia, dar a possibilidade dos times acelerar e, ao mesmo tempo, num ambiente muito regulado, com engajamento com clientes muito elevados. Como vocês colocam esse cursor entre autonomia, velocidade e controle, gestão de riscos nesses deploys? Tá. Bom, realmente, assim, sem dúvidas, as aplicações, né, em nuvem, cloud-friendly, obviamente, são... a velocidade de você lançar produto realmente é muito rápido, né? Hoje, o Inter, claro que a nossa essência é um banco, mas a gente é um super app. Então, no nosso aplicativo, a gente tem mais de 150 produtos. Muitos financeiros, mais marketplace, seguros, até chip de celular a gente tem, enfim, doutor virtual, enfim, a gente tem muito produto que a gente consegue realmente ir acoplando e ganha uma velocidade muito grande para fazer isso. Mas, realmente, né, até pela essência, pelo ambiente regulado que a gente está, não só pelo Banco Central, mas também a gente é regido pela SOX, por ter capital aberto na Nasdaq. Então, a gente tem uma necessidade de controle muito grande, né? Então, fatalmente, uma hora ou outra, talvez o comercial, o pessoal de produtos lá na ponta, vamos fazer isso aqui, pá, beleza, coloca, aí vem o cara, não, beleza, eu crio aqui um microserviço, aí você começa a ver a área de negócio, fala, não, é só você fazer um microserviço aí que o produto tá bom, né? Eles já tem até a linguagem. Né? Agora veio a AI também para ajudar. Agora, não, você não tem ideia. É igual para todo mundo, né? Não, aí, beleza, você vai falar assim, não, tudo bem. Aí o cara vai lá, cria o produto, lança, vamos vender. Cara, como é que eu vou fazer isso aqui? Cadê a contabilização? Não, mas não tem contábil. Não, mas peraí, não tem nem gestão da carteira do que você está criando. Então, a gente precisa realmente administrar, e eu acho que o grande segredo é você realmente unir as pontas. A gente realmente trabalha por squads. Durante muito tempo no Inter, a gente trabalhou com squads até separados. Então, squads cuidando de um assunto de back, sei lá, por exemplo, a própria conta corrente, conta digital, mas o mesmo squad na área de produtos digitais, que em algum momento você conversa via as APIs. Tá, mas aí o cara pensa na ponta, mas não fala com esse. Então, quando você começa a juntar isso mais e ter verdadeiros squads que conseguem enxergar, ou pelo menos quem conecta isso de ponta a ponta, você consegue enxergar o produto, não só para fazer lançar, para ser rápido, para fazer o MVP, para testar, mas que, se ele der certo, ele também tem que parar de pé, e mais do que isso, ele vai escalar. Né? Quantas vezes a gente criou produtos para testar, para ver o que ia dar, e quando a gente viu, bum! Né? E aí a aplicação lá atrás não aguenta por algum outro motivo. Então, a gente precisa pensar realmente de ponta a ponta. Então, quando você coloca esse regulatório, seja SOX, seja Bacen, seja PCI, que a gente tem também, LGPD, e começa a pensar isso na ponta, é claro que a gente não quer ser o freio de mão. Cuidado com isso, porque senão a gente também não cresce, não demora demais, vira um transatlântico, tal. Tá, mas eu vou ter que fazer isso também. Então, é um grande desafio mesmo, né, você conseguir. Mas eu acho que, sim, a grande vantagem é que você tem velocidade. Você tem velocidade justamente pela a questão das aplicações poderem ser construídas para isso. Né? E, queira ou não queira, e não é só o hardware, são as aplicações. As aplicações têm que ser pensadas, têm que ser criadas para cloud, e aí sim você vai ter essa velocidade, e, obviamente, com reaproveitamento de código e tudo mais, né? Principalmente agora com AI, que a gente também tem várias coisas em andamento, e até para fazer modernizações, conversões de código e tudo mais, para dar uma agilidade. Mas quando você pensa, cara, preciso lançar um produto aqui, para testar, para colocar, é fantástico, assim, realmente, e a gente não precisa preocupar muito. De novo, controlando, né, fazendo FinOps e tudo mais, para o negócio também não sair do controle, mas é um grande ganho, sim, com certeza, porque imagina que tudo que você fosse fazer, você tinha que parar antigamente, né, das antigas, você vai fazer o capacity, aí você chamava lá, então, você vai crescer quanto? Eu não sei. Não, mas então vamos investir, aí você comprava lá sei lá, disco para banco de dados, memória, não sei o que. Cara, no mundo de hoje isso é inviável.
né? Hoje é inviável, não tem como você controlar isso, porque a hora que você topar aquilo ali e falar, eu preciso comprar a máquina, vai chegar daqui 60 dias. Então é um caminho sem volta. Caminho sem volta, e que bom, né? É um caminho sem volta, mas é um caminho muito bom que permite a gente crescer cada vez mais olhando para o cliente, trazer produtos, corrigir problemas rápido e pensando no cliente. A cloud nos ajuda muito com isso mesmo. Legal, bacana. Luciano, como a gente começou nossa conversa sobre a Mastercard falando de uma operação global, como foi a estratégia da Mastercard em relação à cloud nesse sentido? Vocês foram para uma abordagem híbrida, multi-cloud? Como vocês estão tratando a parte de interoperabilidade, por exemplo, dessas clouds a uma escala global? Conta um pouco mais sobre isso, por favor. O Fred, antes de responder, o Gustavo me fez lembrar que ele deu exemplos modernos aí coloca IA, né? O pessoal, acho que trabalhava aqui comigo também já vai. O pessoal de negócio falava, coloca um if no programa, né? Era assim, né? Fácil, né? Vai lá e faz, né? Como se fosse um negócio super simples. Né? Bom, mas voltando à sua pergunta, Fred, só lembrar aqui o nosso CTO global, o Ed McLaughlin, ele deu uma entrevista recente falando que a Mastercard está passando, né, recentemente, pela maior transformação de infraestrutura dos últimos... desde a época que a gente se conectou na internet. Né, mais de um quarto de século atrás, agora está sendo um momento de muita mudança lá, né? E aí, respondendo diretamente sua pergunta, sim, a gente atua em ambiente híbrido, em ambiente multi-cloud. Eu diria que a gente atua em todo tipo de ambiente. Por quê? Exatamente como você falou, a gente é uma empresa global, mas a gente tem que ter atuação local. Então, cada país, cada região, às vezes cada cliente, tem peculiaridades que a gente tem que se adaptar, né? E aí, às vezes, demandadas por regulações locais. Tá? Então, dando um exemplo prático aqui. Né? Então, recentemente, o governo lá da África do Sul, ele obrigou que o processamento local lá deles fosse feito de forma local. Não podia ser global, processado nos Estados Unidos, como todo mundo era antes. Tem que ser feito on soil, que eles chamam. Né? E aí... E também com uma data super agressiva, uma data no limite assim muito próximo. Então, o que a gente teve que fazer e adotar como estratégia? Exatamente a nuvem. Né? Então, a gente construiu, né, a solução, a gente abordou de forma de migração dos sistemas para a nuvem, adotando o que a gente chama lá de arquitetura modular. Então, cada componente que ia ficando pronto ia sendo agregado à camada anterior que já estava lá. Né? Isso aí, ele teve que ficar pronto e, obviamente, conversar, né, ter a interoperabilidade com o resto dos sistemas globais, que ficam, obviamente, fora ali. Alguns em nuvem, alguns em data centers físicos. Né? Então, através de APIs, etc., a gente fez essa conectividade e garantiu que a resiliência do processamento como um todo. E de forma transparente para o usuário final. Então, a gente teve que fazer de uma forma que o cliente, lá, o usuário lá da África do Sul, utilizando o seu cartão fora da África, em qualquer lugar do mundo, tivesse seu cartão processado de forma que ele nem percebesse o que está acontecendo. Tá? Então, isso foi possível com muito investimento, com escala, né, agregando componente a componente de uma forma rápida, segura, e um componente importante com governança. Né? Então, a governança global. A gente tinha ali uma forma de fazer, garantindo que cada um cumprisse seu pedaço, mas olhando globalmente e localmente. Tá? Então, de uma forma resumida, eu acho que um exemplo aí de aplicação bem legal que a gente teve recentemente. Mas não para por aí, né? A gente tem outras na Europa, na Índia, em vários lugares. Cada vez mais a gente tem visto essa migração e essa necessidade de adoção de nuvem. Perfeito. Marcelo,
já foi comentado aqui no painel que na hora de migrar a gente tem escolhas para fazer, a gente tem que ter uma estratégia também de levar esses sistemas para a nuvem, e várias opções estão se apresentando. A gente escutou lift and shift, a gente escutou modernização, replatform, tem várias opções. Nos contar um pouco como vocês estão olhando essa estratégia de levar os sistemas para a nuvem, quais são os principais critérios que vocês estão considerando na hora de escolher o caminho e a estratégia. Essa análise ela precisa ser feita com muito critério. Primeiro, olhando a criticidade do negócio e a aderência do sistema atual para a cloud, usando aqueles pilares que eu comentei lá: tecnologia, segurança, conformidade regulatória e continuidade operacional, né? Que eu julgo não mais importante, mas é importante a gente manter a disponibilidade, principalmente em momentos de migração. E aí a gente pode separar de 3 formas as nossas aplicações. A primeira, eu tenho uma aplicação que ela mantém uma estabilidade, não me dá trabalho. Na análise de migração, eu não tenho ganhos de eficiência, nem reduções de custos, né? Então, guarda lá, deixa quietinho. Tá? Aí eu tenho um segundo grupo de aplicações e sistemas, né? Que ele já tem uma certa aderência à cloud, esteja rodando em on-prem, e com pequenos ajustes a gente consegue ter ganhos rápidos e migrar e modernizar essa aplicação. Esse é o tiro rápido que a gente vai e trabalha, né, com os sprints rápidos aí. E aí eu tenho os sistemas mais complexos, né? Aquele que bloqueia a minha inovação, né? Que não permite que eu tenha escalabilidade. Esse é o cara que eu tenho que focar, né? E como é que eu faço isso? O presidente Noronha falou na abertura sobre os ganhos da Biatech, a nosso consultor usando IA generativa, e agregado aos multi-agentes, a gente consegue ter ganho de até 30% na modernização dessas aplicações. Isso vai fazer a nossa diferença, pessoal. É aí que a gente tem que atacar, né? Com a IA ajudando o nosso desenvolvedor, ajudando a fazer toda a documentação de sistemas que foram feitos há muito tempo. Então, a gente está conseguindo evoluir, e é isso que a gente tem que focar, que isso vai mudar o panorama do banco nessa transformação. Então, basicamente, a gente separa dessa forma e atua nessas frentes. Feito tudo isso, a gente volta àqueles sisteminhas lá que não deu problema, aí a gente começa também a focar neles. Obrigado, Marcelo. A gente já está indo para o final do nosso painel, mas antes de encerrar, eu gostaria de, talvez, fazer uma última pergunta para cada um de vocês. A gente falou muito de tecnologia até agora. Claro que passar por muita tecnologia para fazer essa adoção nuvem. Mas, além da tecnologia, quais são os outros focos que a gente tem que ter? Acho que alguns vêm naturalmente em mente, falando de pessoas, por exemplo, mas nos contam um pouco, em um minutinho cada um, senão vou ter problemas aqui. Como vocês estão enxergando essa parte fora da tecnologia dentro das organizações? Glaucio, você quer começar, por favor? Posso começar assim, Fred. Você tocou no ponto-chave. Pessoas, eu acho que fora da tecnologia é o ponto principal. Aliás, são elas que movem a tecnologia, né? As pessoas é que fazem que tudo isso aconteça no final das contas. E a gente falou muito aqui sobre mudança cultural. Queira ou não, a gente está falando, né, naquela pessoa que sempre desenvolveu software, sempre fez sistemas. Agora ela tem que pensar que tem que fazer com segurança por desenho, tem que fazer com FinOps por desenho, tem que fazer com observabilidade, né, monitoramento por desenho. Isso muda bastante a rotina da pessoa, né? Então, criar esse senso de pertencimento, de que ela faz parte de uma transformação, de algo bacana, criar essa cultura que abrace o pessoal, para que eles se sintam parte do novo, eu acho que é fundamental. É isso que faz a diferença, né? Faz com que todo mundo se sinta engajado. Talvez aquele grande erro seja separar times, né? Um trabalha em coisa nova, outro trabalha em coisa antiga. Um faz nuvem, outro não. E isso causa aquela disruptura natural, né? Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem é como que a gente faz com que todo mundo pertença, todo mundo sinta que faz parte dessa transformação. E aí dá muito certo. Legal. Gustavo? Então, eu até pegando o gancho aqui, eu acho que é exatamente isso. Assim, a gente tem que tomar um cuidado para não querer fazer tudo, levar tudo e realmente fazer aquilo que é o mais importante.
que te traz o benefício mais rápido, né? E porque senão você também cai numa cilada, né, da galera mais tech, mais hype. Pô, vamos migrar tudo, agora é tudo microserviço. Isso pode ser uma cilada. Obviamente que pessoas é fundamental, pessoas boas, né, e tecnicamente, principalmente, hoje a gente vê que cada vez as pessoas estão mais técnicas, é mais fácil da gente conversar, não tem aquele cara da tecnologia que eu vou falar com o cara da TI. As pessoas realmente hoje estão cada vez mais integradas, eu acho que a IA vem para ajudar nisso. E eu acho que uma das coisas que também é importante nas pessoas é a curiosidade. Pessoas que são curiosidades, que têm curiosidade, que quer aprender, que vai lá, que quer conhecer, que experimentam um produto novo, que experimentam um serviço novo, porque cada dia está surgindo uma coisa. Cada dia tem uma coisa nova que vai resolver um novo problema. Eu acho que a curiosidade ela é fundamental. E, principalmente, assim, com toda a segurança, com tudo que a gente precisa nos resguardar, né? Eu acho que se você tem que estar disposto e ter muito apetite a risco. Se você esperar estar tudo pronto, tudo perfeito para você funcionar, muito provavelmente você vai perder o time to market da coisa. Então, tem que ter um pouquinho de apetite a risco também para você conseguir, né, fazer essa jornada e algumas coisas vão dar errado, não tem jeito, mas vamos embora que vai ser bom. Muito bom. Marcelo. Pegar o gancho dos meus colegas, né? Verdade, a gente precisa ser ousado. A gente precisa ser. E parafraseando o Glaucio sobre a questão de separar os times, né? Para vocês terem uma ideia, né, olhando um pouco para o nosso time de infra, eu tenho um time que sempre fez provisionamento de produtos em mainframe. E esse mesmo time agora está fazendo provisionamento em cloud. E olha que legal, ou seja, você dá uma percepção para esse funcionário, para essa pessoa, que ele, além do que ele mantém hoje, né, ele já tem perspectiva futura, né, de ter um outro ambiente para ele trabalhar, para ele se capacitar. Para mim, isso está sendo a diferença, né? Todo mundo trabalhando junto, né? Uma mudança de mindset nessa transformação que a gente está passando lá no banco. Então, essa é a minha contribuição. E, Luciano, a palavra final para você. Ficar por último é mais difícil, né? Todo mundo já falou, né, as principais coisas, mas tentando agregar um pouco no que foi falado aqui, realmente, né, pessoas é o fator fundamental, não técnico, vamos dizer. E, acrescentando aqui, eu diria o patrocínio executivo, né? Então, acho que essa ideia, né, de transformação tem que percorrer todas as camadas da empresa, desde as mais altas, né, das mais altas, com as ideias, até os níveis de execução, permeando todas as camadas, todo mundo atuando com objetivo comum, né? Se todo mundo não tiver o mesmo mindset de transformação, o mesmo objetivo, não adianta ter as melhores pessoas, os melhores processos, não vai funcionar, né? Todo mundo tem que ter o mesmo objetivo, tá? Então, essa seria a minha contribuição aqui. Muito bom. Luciano, obrigado por essa conclusão. Eu quero também, em nome da ACT, agradecer a cada um de vocês pela presença e a parceria com a ACT. Acho que a conversa foi muito boa e obrigado a toda a nossa audiência aqui também. Obrigado. Obrigado a todos.